a Constituição, a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado de uma maneira tão rápida, tão pronta, e a ação que anula a sentença do Sérgio Moro está dormindo no Supremo há 2 anos. Isso, para mim, realmente é incompreensível. E nós precisamos que o Supremo faça esse julgamento, que resgate um pouco a credibilidade do judiciário e devolva ao Lula os seus direitos políticos. Se ele vai ser ou não candidato, isso depende dele, claro que a nossa vontade é que seja, mas também tem que ouvi-lo, depende das condições, mas nós não podemos seguir em frente tendo a maior liderança política do país bloqueada de participar do processo eleitoral. Com certeza é uma democracia capenga. Então, para nós é fundamental que os direitos do presidente Lula sejam restabelecidos. Essa é a nossa grande luta, temos travado, não tem sido fácil, mas temos que continuar insistindo, e como diz o Lula, que sempre fala sobre a mãe dele, continuar teimando, porque justiça para o Lula é uma justiça para o Brasil também. Que ótimo. Presidente, e como é que a senhora está vendo esses movimentos no campo progressista? O Breno acabou de falar que ele acredita que vai haver uma candidatura de centro-esquerda, provavelmente a do Ciro Gomes, e agora tem que lutar pela unidade do campo da esquerda. Claro, evidentemente que o primeiro candidato é o Lula, não tem dúvida disso, né? Como é que a senhora está vendo esse cenário, e a senhora concorda com essa colocação? Olha, primeiro eu acho que o resultado para a esquerda nessas eleições foi um resultado importante. Não foi um resultado de vitória, mas também não foi o resultado da derrota cachapante que a imprensa quer narrar, né? Aí eu estou falando da esquerda como um todo, não estou falando só do PT. Participar da disputa do segundo turno em Porto Alegre, em São Paulo, ganhar Belém, ter posicionamentos aí nesses grupos de cidades que são as que têm o segundo turno, mostrou que a esquerda tem uma base social, pode disputar, e sim, uma possibilidade de projeto para o país. Porque mesmo perdendo as eleições, nós não tivemos nessas cidades onde disputamos o segundo turno, na ampla maioria, menos do que 40% dos votos. Então, mostra que há condições, sim, de a gente se organizar e condições de a gente estar juntos nesse processo. E é interessante que nessa questão do segundo turno, nós tivemos a esquerda unida e também tivemos forças de centro-esquerda. Pode ser em maior intensidade ou menor intensidade, mas os partidos da centro-esquerda estavam juntos em muitas dessas disputas. Então, eu acho que a gente tem que avaliar isso como um sinal positivo. É possível a gente fazer essa unidade? Eu acho que tem uma perspectiva para construir o caminho, sim. E, claro, não pode ser a perspectiva de construir o caminho através dos nomes. Tem que ser através de um projeto para o Brasil, porque aí você define o campo aonde essas forças vão estar, aonde esses partidos vão estar. Isso é muito importante. Então, qual é o projeto que nós temos para o país? O que nós queremos para o povo brasileiro? Acho que esse é o primeiro ponto. Obviamente que a consequência depois vai ser a gente ter candidaturas. O Breno falou aqui, nós temos a candidatura do Lula, com certeza é uma candidatura forte. Aliás, eu vi esse final de semana 2 pesquisas, uma da Paraná, outra que saiu na Veja, mostrando Bolsonaro com força, ou seja, com condições aí de ir para o segundo turno, que era o que vocês estavam discutindo, e a liderança que mais tem possibilidade de enfrentá-lo é o Lula, que vem em segundo lugar, né? Então, isso não pode ser tirado da nossa perspectiva, mas é óbvio que isso é uma construção que a gente vai ter que começar a fazer agora, e começar a fazer, antes de tudo, em cima de um projeto e de uma proposta. Quem está desse lado, né, que ataca a agenda neoliberal, que ataca esse retrocesso que é o governo Bolsonaro, a escalada autoritária, e quem está do outro lado. É isso que nós vamos ter, por isso que eu acho ainda que o país continua polarizado, sim, que essa posição do Centrão nas eleições municipais, que fortalece o Centrão, ela tem muito a ver com a dinâmica das cidades, tem muito a ver com a dinâmica da conjuntura que nós tivemos agora com o Covid-19, né? A dificuldade, inclusive, da esquerda ir para a rua fazer campanha, ficar muito refém do isolamento social, o curto espaço de tempo das campanhas com a mudança do calendário eleitoral,
e principalmente com a quantidade de dinheiro que foi liberada pelo governo federal e pelos governos estaduais, locais, e sem as regras, sem as amarras que nós tínhamos antes. O tal do orçamento de guerra facilitou e flexibilizou muito. Só para ter uma ideia, Joaquim, nessa pandemia, fora a renda emergencial, nós tivemos para os municípios uma liberação de 56 bilhões de recursos extraordinários. De junho a setembro foram 46,5 bi, além das emendas parlamentares, né? E quem é que levou esse dinheiro, quem é que fez essas articulações? Principalmente os partidos da base de governo, que são esses partidos do Centrão. Então, isso também tem um impacto muito grande no que foi o resultado das eleições, né? Mas o que eu acho é que nós temos ainda uma polarização, sim, no país, do ponto de vista político, da disputa de projeto, que isso vai se acirrar. Nós vamos entrar agora numa situação em que não vai ser fácil para o Brasil, né, na questão econômica, embora, e eu acho que aí a gente tem que ficar alerta, essa semana que passou, o Fundo Monetário Internacional soltou uma nota dizendo que os países, e principalmente o Brasil, tem que continuar com os estímulos econômicos e com a renda para as pessoas mais pobres. Falaram lá que tem que manter o teto dos gastos, mas deram uma mensagem, ou seja, disseram para o Brasil, olha, vocês podem excepcionalizar gastos, e isso também pode ter um impacto grande para Bolsonaro politicamente. Então, nós temos que analisar de maneira muito cuidadosa esse cenário que vem à frente. Ele não é algo fácil, vai continuar sofrível para o povo brasileiro, mas eles têm instrumentos para tentar minorar isso e mediar essa situação de sofrimento do povo. Muito bom. Eu acho que um caminho seria o que a Argentina tomou. O Senado aprovou lá a taxação sobre grande fortuna para financiar justamente as ações de combate à pandemia. Muito interessante o que aconteceu lá, evidentemente, com esse governo que está aqui, hoje, com essas forças que estão hoje, essa correlação de forças que sustenta o governo, eu acho isso impossível, mas isso seria de fato, um caminho. Mas deixa eu passar a palavra, então eu quero falar para o Breno, mas antes eu quero só pedir uma complementação a Gleice, que é a seguinte. O Ciro ataca muito, essa pergunta que eu fiz, ataca muito o PT. O PT não ataca o Ciro, mas o Ciro ataca demais. E parece que com isso está inviabilizando qualquer tipo de aliança, qualquer tipo de frente no primeiro turno de 2022. Hoje parece que se desenha, de fato, um bloco que é o do PDT e do PSB. Como bem lembrou o Breno, perdeu nessa eleição, perdeu em relação a 2016, perdeu muito, mas parece que está se desenhando isso. Então, esta pergunta que eu faço agora, antes de passar para o Breno, para ele também comentar a sua pergunta, perguntar essa pergunta que eu estou fazendo, entrar nessa discussão, eu peço, então, que você, por favor, analise ou responda se é possível essa aliança, se você acredita que possa haver essa aliança com o Ciro já no primeiro turno em 2022. Ele até gostaria, mas ele já se coloca como o candidato. Eu acho difícil que isso ocorra, mas, porém, a palavra é sua, você que é presidente do partido, como é que você vê esse cenário? É possível ou não uma aliança com o Ciro, PSB, já no primeiro turno de 2022? Olha, o Ciro está muito errático, né? Ele tem que definir exatamente o campo que ele está. Agora, nessas eleições municipais, por exemplo, ele fez aliança com democratas. Em Salvador, o vice do candidato do ACM Neto foi do PDT. Em Natal, eles apoiaram, o PDT apoiou o PSDB. Em Teresina, apoiou o PP. Então, o Ciro tem que saber qual campo ele está. Ele faz um discurso anti-neoliberal, faz um discurso de enfrentamento à política econômica que está aí, mas, ao mesmo tempo, ele fortalece o campo que é sustentador dessa política. Eu acho que as coisas são contraditórias. Ou ele bem está lá, ou ele bem está cá. Como dizia o Requião, não tem como agradar a Deus e a Mamon. Você tem que se definir no teu campo político, no campo ideológico. Então, ele está errático, acho que ele está passando por uma fase de bastante dificuldade, né, de saber aonde ele se posiciona. Isso vai definir com quem o Ciro vai. E também acho que ele não pode adiantar a discussão. Não, eu só vou nesse campo se for o candidato, vou naquele se for o candidato. Eu vi o Rodrigo Maia dizendo que ele pode ser um dos candidatos do Democratas. Eu queria saber do Ciro o que ele vai fazer
com o projeto neoliberal que está em curso no país, que é muito mais sustentado pelos democratas do que pelo próprio Bolsonaro. Tem uma agenda quase que autônoma no Congresso Nacional, das reformas, da privatização, da entrega das riquezas do país. Ele concorda com isso? Então, eu acho que ele precisa primeiro se situar em que campo ele está, antes de qualquer coisa. E por isso que eu volto a insistir, que qualquer unidade que nós formos construir, e acho que tem caminho para a construção da unidade, é em cima de um projeto para o Brasil. O que nós pensamos para o desenvolvimento do Brasil e o que nós pensamos para o povo brasileiro. Isso, para mim, é norteador de qualquer processo de construção de unidade. Tá ótimo. Bom, vou passar a palavra, então, para o Breno, para que o Breno também, por favor, comente esse assunto, né, esse cenário, né, a gente tentar, vamos chamar assim, o campo progressista criar ali um ambiente que possibilite que seja uma frente ampla mesmo, que inclua todos aqueles que estão contrários ao projeto neoliberal. Mas, como lembrou bem a presidente Gleisi Hoffmann, na prática, o Ciro não tem se oposto ao projeto neoliberal, porque tem se aliado a essas forças que sustentam o projeto neoliberal hoje no Brasil. Mas eu passo a palavra para o Breno Altman. Eu concordo com o que a Gleisi colocou, ou seja, na prática, o que está se discutindo no país já é a sucessão presidencial. Acabou as eleições municipais, o que orienta o movimento de todas as forças políticas e sociais é o tabuleiro da disputa presidencial. E eu acho inevitável a candidatura do Ciro, ou seja, está posta na geografia política do país num campo, num bloco que é diferente do bloco de esquerda. Talvez, uma candidatura do Lula possa, como eu já disse, esvaziar as possibilidades eleitorais do Ciro e ele voltar para a casinha, por falta de combustível no carro para seguir viagem. Agora, eu acho que é uma construção que já está em curso. Por isso que eu não vejo maiores chances de você ter, salvo nas batalhas concretas contra o bolsonarismo, contra as reformas liberais, por medidas de interesse do povo brasileiro, eu não vejo possibilidades concretas de se chegar a uma frente estável hoje com os partidos que dão sustentação ao Ciro Gomes. É possível acordos pontuais, mas eu acho que o que é possível hoje é estabilizar um acordo entre os 3 grandes partidos de esquerda, os movimentos sociais, os sindicatos. É o bloco de esquerda, não consegue hoje, eu penso que é muito difícil conseguir hoje uma frente que estabilize todo o campo progressista. Eu entendo perfeitamente que, como presidente do maior partido de esquerda, a Gleisi tem que se empenhar isso até a morte, mas eu aqui, da minha modesta função de comentador, acho isso muito difícil, porque há uma lógica na candidatura do Ciro. Ele é errático, mas ele fez um cálculo político, né? Ou seja, ele está se guiando por um cálculo. Ele acha que vai crescer no centro, combatendo o bolsonarismo e combatendo a esquerda, e particularmente o PT. Hoje ele voltou a fazer isso, ontem, ataques desmedidos contra o PT e contra o ex-presidente Lula. Voltou a mesma... E com um acréscimo, né? Um pouco no que a Gleisi estava expondo. Ele fala abertamente em buscar um acordo com a centro-direita. Não é só o Rodrigo Maia, que fala em ter o Ciro candidato. Isso é uma dança em que os dois estão bailando juntos. O Ciro disse abertamente: eu quero um acordo com a direita neoliberal. É mais fácil eu ter um acordo com... É literal, na revista Época. É mais fácil um acordo com o PSDB do que com o PT. Ele disse isso com todas as letras. Isso vai definindo o rumo da candidatura dele e vai criando um cenário muito concreto sobre qual frente é possível. Perfeito. Ele me lembra muito, vou passar a palavra agora para a Gleisi fazer uma outra questão, mas me lembra muito o movimento do Ciro, que ele tenta, de alguma maneira, reproduzir a aliança que foi feita pelo Fernando Henrique Cardoso. De alguma maneira, o Fernando Henrique Cardoso tinha a ilusão as pessoas de que ele poderia ser progressista, e ele implantou um governo neoliberal, privatização selvagem, todos se lembram disso. Mas ele foi construindo essa aliança com o mesmo DEM,
na época chamava o PFL. Então, de certa forma, aí fica difícil até entender, eu estou vendo alguns comentários, o Ciro como uma pessoa hoje do campo da centro-esquerda. Parece muito mais ele preocupado com o projeto político pessoal, e ele sabe que para avançar nesse projeto pessoal, talvez, eu imagino, que ele queira reeditar aquelas forças, as mesmas que se uniram lá em 94. Acho muito difícil, uma vez comentando isso, até numa live com o Paulo Moreira Leite, ele falou uma coisa que era verdadeira, ele falou, olha, o Ciro não é o Fernando Henrique Cardoso, nem o Rodrigo Maia é o Antônio Carlos Magalhães, então eles dificilmente teriam êxito numa construção de uma aliança desse tipo. Mas deixa eu passar para a presidente, para comentar esse assunto também, e também para perguntar o seguinte, quando vem ataque do Ciro, tempos atrás, eu diria uns 3 anos atrás, era inimaginável o Ciro fazer esse tipo de ataque, parece que ele tinha um outro comportamento. Agora ele faz. Mas, de qualquer forma, ele é de um outro partido e, de alguma maneira, ele tem o caminho que ele está tentando trilhar. Agora, complicado, aí que eu pergunto para a presidente, complicado é quando tem uma manifestação, por exemplo, do senador Jacques Wagner, uma liderança importantíssima. Podia ter sido candidato em 2018, com o apoio do Lula. Todo mundo reconhece a importância, a força que tem política do Jacques Wagner, mas ele fez uma manifestação esta semana que parecia muito com o discurso do próprio Ciro Gomes, quando fala que os petistas, ou o PT, não pode ficar refém do Lula. Eu tenho minha opinião sobre isso, até já falei, mas eu quero ouvir a opinião da presidente Gleisi e também do Breno. A palavra é sua. Bom, só antes de entrar nessa questão do Jacques e do Lula, é importante a gente nunca esquecer a origem do Ciro Gomes, né? É a Arena. Então, essa sombra o acompanha por toda a vida. Tem pessoas que conseguem mudar a posição, se recolocar, mas eu acho que no Ciro isso é muito forte. Então, eu não me iludo com nenhuma posição. Mas se ele quer, de fato, construir um país diferente, ter um projeto diferente, ele lançou um livro recentemente falando sobre o desenvolvimento do país, se ele acredita naquilo, ele tem que se posicionar num campo. Se ele continuar dessa forma, vai ser o que você falou, Joaquim, é um projeto meramente pessoal, a vontade de ser candidato, chegar à presidência da República. E quando os projetos pessoais vão à frente do projeto político, o resultado nunca é bom, né? Porque aí você não tem a linha clara, o caminho a seguir, e quem vai sofrer vai ser o povo brasileiro. Bom, em relação a essa questão do Lula e do Jacques, o Jacques foi muito feliz, o Jacques é meu companheiro, meu amigo, mas, de fato, foi muito infeliz, muito apressado. Quer dizer, me parece que há uma vontade de dizer o seguinte, o PT só vai se modernizar, ficar melhor se tiver uma renovação geracional e não pode ficar refém de Lula, e Lula é que não deixa ir para frente. Ô, Joaquim, veja, todas as lideranças hoje nossas do PT, de Marília Reis, que saiu no Recife candidata, passando por Fernando Haddad, pelo próprio Jacques Wagner, foram incentivadas pelo Lula. Quem abriu caminho a essas lideranças para que elas tivessem posicionamento, né, em disputas eleitorais importantes na política brasileira foi Lula. Aliás, quem abriu espaço para a esquerda brasileira foi Lula. Eu nunca vou esquecer da cena lá no Sindicato dos Metalúrgicos, quando Lula saiu da prisão e nós fomos recebê-lo lá, que tinha o caminhão de som, ele fez questão de chamar 2 pessoas para ficar do lado dele, a Manuela e o Boulos, não eram do PT. Né? E ele disse, olha, vocês têm protagonismo na política nacional, vocês têm que assumir espaço, vocês têm que liderar o processo. Então, Lula nunca cerceou, Lula nunca deixou ninguém refém. Aliás, quem é refém é Lula, né? Refém dessa situação do judiciário brasileiro, desse processo injusto que ele tem que responder, do lawfare, ele é refém. Mas as demais pessoas, não. Agora, as lideranças têm que se estabelecer, você não faz liderança por decreto, por determinação, você não é liderança abrindo espaço, você abre espaço, Lula dá incentivo, dá oportunidade, as lideranças têm que se estabelecer, tem que ocupar esse espaço, tem que realmente mostrar que são líderes. Lideranças se constroem na luta, no calor das disputas, não é uma questão de dizer, olha, te passo o bastão e você vai ser líder. Além de tudo, além do desrespeito com o Lula, esse tipo de comentário, esse tipo de posição, é um equívoco político enorme. O Lula é o maior patrimônio político que nós temos de liderança na esquerda brasileira. Do PT, não só do PT, da esquerda, do povo brasileiro.
Por que raios nós abriríamos mão de Lula? É o que a direita quer. Aliás, basta ver se essa semana que passou, quem fez coro, né, com o Jacques, com outros, foi o Mourão, dizendo que o Lula tinha que sair de cena. Eles estão tentando tirar o Lula de cena o tempo inteiro. A direita está fazendo isso de maneira pensada. E se está fazendo isso é porque sabe o que significa Lula para a nossa história, para a nossa luta, para a condução do processo. Nós não podemos cair nessa esparrela. Isso é ridículo, né? E esse negócio de renovação, aqui para nós, é claro que é importante a renovação geracional, e nós estamos apostando nela, né? Nós temos aí pela esquerda o Boulos, a Manuela, tem a Marília, tem o Pedro Tourinho, tem tantos outros nomes que acabaram surgindo aí do processo eleitoral, muitos vereadores e vereadoras, inclusive do PT, que foram eleitos, né, nesse processo de renovação, mulheres, jovens, negros, negras. Isso a gente tem que saudar e estimular, porque são eles que vão assumir o processo da política. Agora, você achar que a renovação, a fala, né, com a população, movimentar a sociedade, só se dá por renovação geracional, é uma burrice. Vamos ver o que aconteceu com o Partido Democrata nos Estados Unidos. Quem é que movimentou o Partido Democrata para que o Partido Democrata chegasse fortalecido à eleição? Bernie Sanders. Bernie Sanders, o senador Bernie Sanders, movimentou a juventude, colocou a sociedade americana para manifestar. Foram lindas as manifestações, a campanha que ele fez, né? E ainda mesmo que a gente fale no polo conservador, quem é que virou presidente dos Estados Unidos? O Biden. O Biden. Se você for pegar, quem é que renovou o Partido Trabalhista Inglês? Mesmo que agora tenha a direita lá assumido. Mas foi Jeremy Corbyn. Não tem a ver com a questão da idade, tem a ver com a cabeça, com as ideias, com o poder de mobilização, com aquilo que você coloca para a sociedade, incentiva, estimula, né, que as pessoas acreditam. E hoje Lula é uma das pessoas que mais consegue fazer isso, falar com o povo. É por isso que Lula, mesmo invisibilizado, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo desconstruído, mesmo tendo sua saúde de notícia negativa, quando sai uma pesquisa, que a gente nem sabe se está correta ou não, quem aparece para disputar com Bolsonaro em melhores condições? É Lula. Então, é um equívoco político imenso, né, de companheiros nossos acharem isso. Eu não consigo me conformar de ver gente, né, com experiência falando nesses termos. Acho que a briga, a luta que nós temos que fazer é para que Lula recupere os direitos políticos pela questão de justiça, de democracia, né, de necessidade da gente resgatar aí todo esse tempo que foi retirado de Lula. Se ele quer ser candidato ou não, cabe a ele. Nós gostaríamos muito que ele fosse, e acho que é quem consegue disputar com Bolsonaro, mas cabe a ele. Agora, ele tem que ter o direito de escolher isso na plenitude dos seus direitos políticos. Não pode ser uma tirada de mão como estão fazendo. Elimina um dos principais jogadores para continuar o jogo. Não pode ser assim, está errado. E eu quero cobrar do Supremo de novo. A mesma agilidade que teve, a mesma determinação, a mesma vontade para colocar em votação a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, teria que ter para colocar em julgamento a ação pela anulação da sentença de Sérgio Moro. Perfeito. Dura 2 anos esse julgamento, agora em dezembro, fez 2 anos agora. 2 anos, o HC, que é remédio urgente, né? No direito, o remédio urgente está demorando lá dois anos já. Mas, Breno, gostaria de comentar esse tema? Absolutamente de acordo com a Gleisi, absolutamente de acordo. E eu agregaria um outro elemento de equívoco político, que é assim, e não estou atribuindo isso ao Jacques Wagner, apenas a questão mais ampla. A pressão que as forças de direita exercem para que Lula seja retirado de cena, para que ele saia de cena, não tem a ver apenas com as eleições. Tem a ver com uma lógica de tirar da esquerda protagonismo na vida do país. E de nós temos no país uma esquerda marginal, acessória e molenga. Porque o peso político do Lula faz com que a esquerda brasileira seja protagonista, ou seja, que ela possa disputar o comando do Estado. Nenhum outro personagem do campo da esquerda hoje detém essas condições.
A esquerda brasileira é protagonista desde 1989. Em 1989, houve uma enorme mudança no país. Eu sou até um pouco avesso a essas expressões derrota eleitoral e vitória política. É muito raro quando isso de fato ocorre. Mas em 89 isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Porque quando o Lula vai ao segundo turno contra o Collor, pela primeira vez na história eleitoral brasileira, não é pouca coisa, primeira vez na história eleitoral brasileira, a presidência da República deixa de ser disputada por duas frações das classes dominantes. Pela primeira vez, a classe trabalhadora e a esquerda se transformam em protagonistas, e o Lula representa isso. Tirar Lula de cena faz parte de um esforço de quem quer vê-lo fora da corrida eleitoral para uma nova fraude, como em 2018, e para fazer com que o PT se domestique, que o PT aceite o caminho Tony Blair do Partido Trabalhista Inglês, para citar um exemplo internacional como a Glaze fez, para que o PT aceite ser linha auxiliar da direita neoliberal, para que o PT aceite um papel, o PT e o conjunto da esquerda, não é só o PT, aceitem um papel de quinta roda do carro, fazendo com que, de novo, que esse é o grande interesse das elites do país, em especial dos meios de comunicação monopolistas, fazer com que, de novo, a luta política seja entre frações das classes dominantes. O sonho deles é um segundo turno Bolsonaro e Dória. É fazer com que a luta política seja restrita no palco principal, seja restrita ao campo conservador, ao campo dos partidos burgueses do país. Então, aceitar a ideia de tirar o Lula de cena é um gravíssimo erro também por isso, na minha opinião. Tá certo. Tem aqui, foi colocado aqui, só para lembrar que o Mendonça Filho, ele foi ministro da Educação do Temer e não foi do Bolsonaro, só colocando, ele foi cogitado para ser do Bolsonaro várias vezes, mas ele era também, ele estimulava a presidente Glaze pode falar mais sobre isso, porque era senadora, ele era deputado, né? Mas eu acho que ele estimulou também a escola sem partido, ou de alguma maneira recebeu essas pessoas, estimulou um pouco esse movimento, que era um movimento que fazia parte do bolsonarismo anterior ao próprio Bolsonaro. Como o Breno disse aqui, já existia o bolsonarismo antes do Bolsonaro. Presidente Glaze, colocar a discussão agora nos termos de estratégia para 2022. A gente estava discutindo que até um texto que hoje foi colocado escrito pelo Luiz Felipe Miguel, que ele fala, olha, o Bolsonaro deve estar no segundo turno em 2022. As forças que tem, ele deve estar. Agora, a discussão é como derrotar o Bolsonaro, como evitar uma nova vitória do Bolsonaro. Qual a estratégia? Eu digo que isso interessa, claro, você fala pelo PT, como presidente do PT, mas qual será, na sua opinião, essa estratégia? Qual deve ser todo o campo progressista para evitar essa tragédia, a continuidade dessa tragédia que seria a eleição do Bolsonaro em 2022? Bom, Joaquim, a gente não tem bola de cristal para saber se isso de fato vai acontecer, né? Se for olhar o panorama hoje, as pesquisas que saíram demonstram isso. E, de fato, quem está à frente da presidência da República sai com grande vantagem. Tem a máquina na mão, tem, enfim, a exposição permanente, a referência, né? Bolsonaro tem um núcleo duro na sociedade, tem uma base de apoio política hoje grande, começa a moderar o seu discurso para tentar mediar. Vamos ver o que vai acontecer na economia. Eu acho que isso é determinante para a eleição de 22. Como estará a vida do povo? Trabalho, renda, enfim, sobrevivência, isso vai ser determinante, né? Mas, de fato, hoje, se você analisar, ele é a pessoa mais certa de disputa para a eleição presidencial e, com certeza, por estar na presidência da República, ter essa força, iria para o segundo turno. Eu acho que a direita vai ter uma candidatura, esse bloco de direita, que se chama de centro, mas é a direita liberal, deve ter, saíram aí agora já falando de Dória,
tem uma disputa no campo deles, ou seja, o Hulk, até o Ciro foi colocado como nome deles, né? Eu acho que a esquerda, e a centro-esquerda, nós temos que fazer um esforço para chamá-la, tem que preparar o seu caminho. Por isso que eu insisto que há uma possibilidade de construção da unidade, sim, e tem que ser em cima de um projeto para o Brasil. O que nós queremos para o povo brasileiro, o que nós queremos para o desenvolvimento desse país. É isso que vai demarcar a discussão que nós vamos fazer. Porque a direita liberal tem o seu projeto, né, que é Estado mínimo, redução do Estado, entrega das riquezas do país, privatização, reformas, retirada de direito do povo, dar à maioria do povo o que precisa malemar para sobreviver, é isso que eles pensam, né? E o Bolsonaro não tem um projeto econômico, o projeto econômico dele é o projeto neoliberal, que ele adotou, ou o projeto neoliberal, ou adotou, porque não tinha outra figura, acabou adotando ele. E ele concordou com esse projeto, manda tocar. Ele tem um projeto político, ele disputa ideologicamente valores, né? A questão do posicionamento da direita, enfim. Então, eu acho que a gente tem que ter, sim, um grande esforço para tentar construir com essas forças da esquerda, da centro-esquerda, né? Forças progressistas, democráticas da sociedade, um enfrentamento a Bolsonaro. Se lá na frente nós vamos ter um candidato ou dois, isso depende, porque eu acho, Joaquim, ninguém tem o direito de pedir para o outro dizer que não tenha candidato. Eu não posso pedir para o pessoal, dizer, não pode ser o Boulos candidato, não posso pedir para o PCdoB, ou mesmo para o PDT, como eles também não podem pedir para nós. Eu acho que a construção da unidade é um processo, não é um pedido, uma determinação ou uma exigência. Não, tem que ser assim, porque assim vai dar certo. Eu não sei se é só a colocação das pessoas que vai dar certo na disputa de um projeto, né? Você tem que ter aí liderança, tem que ter, por parte da população, a capacidade, o candidato a capacidade de falar, né, de exprimir esse projeto. Então, eu acho que é uma construção, e que nós temos que jogar peso e jogar força nessa construção, né? Acho que a situação do não dado nós já temos, né? Por enquanto, nós não estamos organizados. Fizemos um arremedo de organização e de unidade agora nos segundos turnos da eleição, que eu acho que foi importante. Então, a gente tem espaço para fazer essa construção. Vamos para ela. E lá na frente a gente vê como que nós vamos fazer e quem vai conduzir esse processo, né? Obviamente que o PT tem seu nome, tem os seus nomes, né? Se Lula não quiser disputar a eleição, nós temos outros nomes, tem o nome do Haddad, dos governadores, senadores, enfim, temos lideranças. Mas, obviamente, que o nosso nome mais forte é do presidente Lula. Mas vamos conversar. Eu acho que essa construção, ela é possível e ela é necessária para o Brasil. Porque o pior cenário seria esse que o Breno falou, é nós irmos para um segundo turno e ficarmos, nesse segundo turno, ficarmos entre a extrema-direita e a direita liberal. Aí é uma tragédia. E é óbvio que a direita liberal também, se sair fora do jogo, não vamos nos iludir. Pode ser até que tenha um pedaço desse centro aí que possa vir no segundo turno conosco, mas majoritariamente vai caminhar com a extrema-direita pelo interesse da pauta econômica. É isso que vai acontecer. Como que é uma pergunta que fala, tem uma pergunta, né, pedir para a Maria colocar, que fala-se a respeito da posição do PT, da sua posição, até fala da construção, que seria defensora de uma aliança, que seria isso, ela chama até de aliancista, ou que a sua posição para 2022 seria mais à esquerda. Essa foi a informação que quem colocou foi o Ivanildo Souto. Joaquim, é possível perguntar a Gleisi se o PT tomará uma postura mais à esquerda ou vai continuar aliancista? Essa é a pergunta do Ivanildo Souto, que é colocada para você. Bom, é que eu não sei aí com o Ivanildo essa questão aliancista, do que ele está vendo das forças todas, né? Mas, obviamente, que para a gente derrotar uma força como o Bolsonaro, nós precisamos, dentro da esquerda e da centro-esquerda, mesmo com todos esses problemas que foram relatados aqui para o Breno, fazer um esforço, porque a esquerda sozinha não conseguirá fazer um enfrentamento eleitoral, dadas as condições que nós temos hoje no país. Não adianta a gente se iludir. Nós não conseguimos fazer 50% mais um dos votos em 2018,
ou seja, um projeto democrático e popular não conseguiu chegar, foi derrotado, e não conseguimos também agora nas eleições de 2016. Joaquim, é importante a gente analisar o que nós passamos para entender onde nós estamos. A gente tem sofrido derrota política, e não é qualquer derrota, eu acho que é uma derrota política estratégica, desde 2013. As manifestações que começaram legítimas foram capturadas pelo movimento de direita, por aquela onda que se deu aí no mundo todo, né, de utilização pela direita e pela extrema-direita, principalmente das camadas médias da sociedade, da classe média, dos mais conservadores, e de lá para cá a gente vem sofrendo derrotas consecutivas. Depois disso, veio o impeachment da Dilma, que não foi uma coisa fácil, foi avassaladora para nós, ou seja, uma presidenta eleita foi arrancada da presidência da República por um processo fraudado, né, um processo que foi construído para fazer isso, eles não conseguiram ganhar a eleição na urna, veio a prisão do Lula, toda a ação midiática contra o PT e contra a esquerda, porque ao atacar o PT, atacou a esquerda também, né, dia após dia, noite após noite, o Jornal Nacional colocando as mesmas matérias, PT é uma organização criminosa, Lula é o chefe dessa organização, não tivemos condições de ter os mesmos espaços para defesa, e chegamos na eleição de 2018 com isso no auge. E a direita liberal, que deu o golpe, que formulou essas forças aí, democratas, PSDB, foram eles que foram os grandes artífices do golpe. Chegaram sem uma opção e pegaram Bolsonaro, eles são responsáveis pela eleição desse homem. Pegaram ele para pôr a agenda neoliberal de desconstrução que nós estamos vendo hoje. Sim. E colocaram todos os seus meios midiáticos de comunicação para nos destruir, né? E ainda não bastasse só a desconstrução e esse ataque com o lavajatismo, com o lawfare, ainda as mentiras e as fake news sobre uma agenda de valores, né, nos contrapondo aí a setores da sociedade, como os evangélicos, mesmo os católicos, a religiosidade. Ou seja, eles trouxeram para a política a religião, o que é uma barbaridade, né? Fizeram da religião um instrumento de disputa política, e desconstruíram o PT. E depois de 2018, a mídia colocou o PT na invisibilidade, essa é a verdade. Ninguém sai na mídia. Quantas entrevistas o Lula dá em grandes meios de comunicação? Sendo que é a principal liderança de esquerda e de oposição do país. Eles colocam como oposição para dar entrevista o Rodrigo Maia, o Dória, né? Então, nós temos que entender isso, nós sofremos uma derrota política grande, uma derrota política estratégica. A gente não recupera isso em salto, isso é processo, é reconstrução, então tem um tempo. Por isso que não adianta nós nos iludirmos de que no processo eleitoral a gente consegue sozinhos fazer um enfrentamento. Por isso a importância de uma aliança de esquerda, de centro-esquerda, se tiver alguns setores mais progressistas, desde que a gente não perca o rumo do que nós queremos, que é um projeto de desenvolvimento para o país totalmente diferente desse que está aí. É um projeto de inclusão social, é um projeto de geração de renda, um projeto de emprego, ou seja, de colocar o povo de novo na centralidade do orçamento, é completamente defender a nossa soberania, né, defender as nossas empresas, é um projeto de desenvolvimento nacional realmente soberano. Então, eu acho que isso é importante, eu acho que tem condições de a gente construir. Não é fácil, não é simples, mas eu acho que nós temos que colocar energia para fazer isso, sem perder de vista a perspectiva histórica do caminho que nós temos, que é de construir uma sociedade com mais justiça social, que é de construir uma sociedade socialista, democrática, é isso que nos move na causa. Agora, nesse momento, nós temos que saber como nós estamos. Isso não quer dizer que nós vamos fazer o que o Ciro Gomes está fazendo, de achar que para viabilizar uma eleição nós temos que aderir à direita. Isso não. Né? Isso não. Mas, obviamente, que nós temos que ampliar esse aspecto da esquerda, chegar à centro-esquerda, setores progressistas, para fazer esse enfrentamento. Porque, se a gente não tiver essa ação, nós podemos ter o cenário que o Breno colocou, que é o sonho deles, né? Disputar a extrema-direita com a direita, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos agora, porque do ponto de vista da pauta econômica, Biden ou Trump, muito parecido, né? As diferenças são outras. Então, acho que é uma situação que não é fácil para a gente, vai exigir muita dedicação, vai exigir muito esforço, mas eu acho que é o caminho que nós temos que seguir.
Deixa eu fazer uma colocação que é a seguinte. Que eu acho importante. O 89 foi uma derrota eleitoral e foi efetivamente uma vitória política. Virou ali, o PT cresceu muito a partir dali. O PT tinha 9 anos de existência e foi para o segundo turno da primeira eleição presidencial. Mas depois, foi em 94, foi uma chapa pura, né? Tentou com a chapa com o Bisol. O Bisol acabou no caminho deixando a vice-presidência na época, e foi a candidatura, né? E o Mercadante ficou candidato. 98 foi uma candidatura do Lula com o Brizola, eu diria que tudo num campo único da esquerda. Em 2002, a história foi diferente, porque o país estava quebrado, o Fernando Henrique Cardoso quebrou o país, o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso quebrou, quer dizer, estava lá o Brasil devendo para o FMI, não crescia, com muita dificuldade, e foi construída uma aliança, aí fala do aliancismo, aí, aliança. Uma aliança importante naquela ocasião, que foi um impacto social efetivo, porque você tinha uma liderança operária, que era o cabeça de chapa, com sua proposta, e tinha uma liderança empresarial, porque o cenário permitiu isso, porque os setores do empresariado sabiam que precisava construir o Brasil de uma maneira que estava tudo destruído. E, de fato, foi algo muito exitoso, nós sabemos disso. Teve ali um projeto muito grande que durou muito tempo, e, do ponto de vista econômico, o Brasil cresceu entre 2003 e 2013 4,1% na média, coisa absurda. Hoje, quando cresce 1%, todo mundo comemora. Foi na média tudo isso. Em 2014 já estava em curso o projeto golpista, né? Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: veja que o Boulos agora em São Paulo, ele não conseguiu passar do teto dos 40%, vamos chamar assim, que é o mesmo do Haddad em 2018. É importante do ponto de vista de estratégia eleitoral, porque um partido disputa o governo e o poder pela eleição, pelo voto. Isso é um compromisso, o PT tem isso desde a sua origem, esse compromisso. É possível construir de novo uma aliança, como foi esta exitosa de 2002, que foi representante? Você olhava, a pessoa olhava, o eleitor comum, não estou falando uma parte nem para o público do DCM, estou falando para o eleitor, como ele olha. Ele olhava ali e falou: essa é uma saída para o Brasil. Naquela ocasião, que foi colocada uma liderança empresarial, com o Zé Alencar, com uma liderança política operária muito importante. Isso está no horizonte, é possível, tendo em vista que a pandemia, o desastre do governo Bolsonaro, o esgotamento do projeto neoliberal, que há um esgotamento. Tem até publicações do mundo de liberais como o Financial Times, que defende editorial, falando: olha, tem que fazer uma repactuação, não dá mais para uberização, eles não falam como uberização, mas você tem que, de novo, discutir direitos das pessoas, né? Saúde pública, e é efetivamente a proposta de esquerda, a direita não tem essa proposta. É outra questão que já está ultrapassada do ponto de vista histórico. Presidente, depois o Breno também pode falar sobre isso, pediria, por favor, que os dois comentassem. É possível fazer essa reconstrução tendo o interesse do trabalhador hegemônico, colocado sobretudo nesta aliança, mas tendo de novo uma aliança que amplie de fato o espectro e fure de fato essa barreira de votos, que eu estou falando citando São Paulo, mas isso também se reproduz em outros estados da federação, em outras capitais e em outras cidades. Então, essa é a pergunta que eu faço: dá para recompor essa aliança? Vai lá, Breno, começa aí, você está sem falar já há bastante tempo. Não, imagina, eu estou aqui para te ouvir, pô. Fiquei aqui a mais no horário para poder te ouvir. O Breno, a presidente falou, pode começar você, depois a Gleisi fala. Pode ser assim? Olha, sim, eu vou fazer um comentário rápido sobre isso. Eu acho que a questão principal é a que a Gleisi já abordou. Quando a gente fala que sofreu uma derrota estratégica, ela tem um significado importante. Nós perdemos a disputa político-ideológica. Não é só apenas que a gente caiu do governo, ou que tivemos golpes duríssimos aplicados pelo aparato judicial do Estado, com a prisão do Lula e de outros dirigentes do PT. Nós perdemos uma disputa político-ideológica. As ideias conservadoras, elas passaram à ofensiva. E quando elas passam à ofensiva, elas criam um caldo de cultura para que os partidos que representam essas ideias ganhem eleições.
Então, para você reverter isso, não basta alianças, não é aliança a questão mais importante. Não basta a matemática eleitoral, não basta nem o processo eleitoral. Ou você consegue uma ofensiva, uma contraofensiva das ideias progressistas, ou você é capaz de estabelecer na sociedade um enfrentamento à altura contra essas ideias conservadoras, ou você não restabelece ou não estabelece as condições para um novo período de avanço. No segundo turno das eleições de São Paulo, assim como no segundo turno das eleições de Vitória, assim como no segundo turno das eleições de Porto Alegre, nós juntamos todas as correntes de esquerda e centro-esquerda. Ainda assim, não foi possível vencer. Em outras oportunidades, uma aliança desse tamanho seria, talvez, facilmente vitoriosa. O que muda? O que muda é a derrota estratégica a qual se referiu a Gleisi. Ou seja, é como você altera as condições dessa derrota. Neste momento, na nossa sociedade, as ideias conservadoras se estabeleceram de forma hegemônica. Na economia, na política, na cultura, na moral, nos direitos humanos. São as ideias dominantes. Ou nós somos capazes de remover essa dominância das ideias conservadoras, ou a gente não cria as condições para uma nova ofensiva que se reflita no plano eleitoral. Por isso que é muito importante, nos próximos meses, as batalhas que permitem criar essas condições. A luta pela libertação efetiva do Lula, com a anulação das suas sentenças no STF, a disputa de política ideológica intensa sobre todos os planos programáticos. Nós temos que ir para o enfrentamento radicalizado contra o programa da direita. E para mostrar para o povo brasileiro que o programa da direita neoliberal e do bolsonarismo, exceção feita à organização institucional do Estado, é o mesmo. Eles são vinhos da mesma pipa. Para impedir que a direita neoliberal realize a clássica manobra da política burguesa no país. É necessário que alguma coisa mude para que tudo fique como está, né? Que a direita neoliberal se apresente como oposição ao Bolsonaro, que é o grande truque do Dória, que é o grande truque do Bruno Covas. Então, nós temos que temos que criar as condições para isso. Para criar essas condições, a unidade de quem pensa parecido é muito importante. A construção de uma frente de esquerda que unifique num primeiro momento, que seja o PT, o PSOL, o PCdoB, mais os sindicatos, mais os movimentos populares, e que consiga ter um plano de ação, uma plataforma comum, mecanismos comuns de diálogo e de mobilização, isso é essencial para ajudar a criar essas condições. Nós não vamos sair, basta fazer uma aliança de esquerda e nós vamos resolver todos os nossos problemas? Não, nem se a aliança fosse com a centro-esquerda. Para resolver nossos problemas, nós temos que criar novas condições de ofensiva. Uma nova... temos que criar a hegemonia das ideias progressistas, das ideias socialistas, das ideias antineoliberais. Esse é o nosso principal déficit. Durante o período em que a gente foi governo, nós demos pouca importância a isso. Nós não criamos essas condições. Nós evitamos criar essas condições para poder continuar governando com a menor quantidade de atritos possível. E esse é um tema central. Sem isso, você não consegue ter uma contraofensiva progressista sólida, inclusive do ponto de vista eleitoral. Na verdade, a aliança é até um passo posterior, porque você faria aliança com linha diferente, mas eu estou dizendo, você não começa uma disputa dessa num país extremamente polarizado, já falando em aliança, sem antes construir um próprio projeto, né? Quer dizer, o que houve com o Lula, por exemplo, naquela ocasião, é que setores, até de empresariado brasileiros, setores entenderam que o Lula era a solução, era o caminho, era ele que poderia resolver o que tinha ocorrido, né? Que o Brasil estava quebrado, como eu disse. Mas então eu passo aqui para Gleisi, presidente Gleisi, para responder essa pergunta. É possível reconstruir, de fato, essa correlação de forças que, vamos dizer assim, ultrapasse aquele que parece ser hoje o teto, parece ser o teto da esquerda,
Estou falando da eleição de São Paulo, por exemplo, ficou em 40%, que é o mesmo a votação do Fernando Haddad, em 2018. É isso que nós temos que buscar, né? Se nós queremos voltar a governar o Brasil, a gente tem que fazer com que o projeto democrático e popular seja hegemônico na sociedade. A hegemonia se dá pelo voto nessa questão, 50% mais um. Possível é. Eu acho que nesse momento, se a gente fosse olhar agora, eu diria que é muito difícil, pela correlação de forças que nós temos, também pelos acúmulos ou desacúmulos que o Breno falou. Agora, vai depender também do que vou dizer aqui novamente, vai depender também do que vai acontecer na economia. Em 2002 foi possível fazer essa aliança e foi possível fazer a disputa eleitoral e ganhar a presidência da República, porque, de fato, o país estava sem uma perspectiva na área econômica, estava no chão. A elite que estava dominando, que estava governando o Brasil, não tinha o que oferecer ao povo, né? A pauta material, social, ela tinha se esgotado, não tinha o que oferecer. Então, o PT era essa alternativa e, óbvio, que precisava ajustar a correlação de forças. Então, foi buscar nas forças de centro apoio, né, para trazer, inclusive, um candidato a vice que representasse essas forças e que pudesse falar com a maioria da sociedade brasileira. Então, é óbvio que buscar isso é uma necessidade se nós queremos, de fato, ganhar a eleição nesse momento, porque nós não temos ainda essa construção, né, da sociedade como um todo anterior à aliança. Mas, óbvio que eu diria, hoje, acho mais difícil. Pode ser construída? Pode. Nós podemos ter um processo da economia crítico? Eu apostaria que sim, mas com essa declaração do Fundo Monetário Internacional essa semana, eu já acho que eles vão ter válvula de escape para fazer algumas coisas, né, e poder, pelo menos, minimizar ou minorar aí as questões, embora já estejamos em crise, mas vão tentar fazer isso. Então, a gente tem que ficar de olho nesse aspecto, né? E eu acho que apostar na construção da aliança com a esquerda, com a centro-esquerda, com os setores progressistas, e utilizar esse espaço daqui até lá para conversar com o povo brasileiro e para ter uma atuação de oposição firme, sistemática, determinada contra o governo Bolsonaro e contra os retrocessos que a gente tem na sociedade. Muito bom, presidente. Eu vou colocar a Marília aqui para falar conosco, também para falar em nome do povo aqui, das pessoas que estão acompanhando, né? Aqui, essa análise, não é um debate, né? Isso aqui se fosse uma mesa redonda aqui, que eu acho que muito enriquecedora, de fato. Marília, vamos colocar o nosso povo aí para falar. Vamos lá, agradecer demais, todo mundo participando muito. Por favor, presidenta e Breno, se puder anotar aí as perguntinhas direcionadas a vocês, são uma ou duas, assim, mais diretas, por favor, se puderem responder, vamos lá. Jeremy Khrushchev fala, PT se tornou partido de egos, Lula deveria sair e fundar outro partido de base, teria um excelente ganho político sem o antipetismo. Fácil, né? Geraldo Silva Jardim. O Ciro é muito previsível. A provocação dele para a Glaze foi um teste de grau de destempero para ela. Geraldo Silva Jardim manda outro falando. Mostra, assim, que ele sabe que ela é inteligente e só está provocando para medi-la naquilo que ele abunda. Raimundo Araújo Nobre. Quando nós formos criar... Como é que é? Quando nós fomos criar a CUT, nós não fomos perguntar para a STF se podia ou não. Jaque Carvalho, a suspeição do Moro Marreco dorme em berço esplêndido. Maia Supremo, capachos do sistema. Ounei A. Araújo, Glaze, guerreira do povo brasileiro, nós te amamos. Muitas declarações de amor aqui no chat. Maria Soares, boa noite, deputada Glaze Hoffmann. Gostaria que fosse explicado o projeto do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. João Pedro... Vocês conhecem bem, peraí que correu aqui, gente, porque chegou mais algum. Desculpa, já vou achar, meu Deus. É muito... Fica tão misturado aqui, o YouTube tem que melhorar isso, viu, pra gente? Achei. João Pedro, autista, ensina a fazer desenho, que me mandou um desenho aqui também, que ele fez da senhora, vou mostrar. E ele fala, boa noite,
Gleisi linda e DCMTV, eu estou junto com vocês todos em 2022. Antes eu falava mal de vocês, mas já me arrependi disso e entendi que Lula é inocente e eu estou junto com Lula e vocês, porque está mudando a minha vida. Hashtag Lula 2022. Muito bem, João Pedro, é isso aí, espalhe essa mensagem para todos. Roberta Neves, boa noite, queridos, estamos juntos em 2022. Especialista federal, Gleisi tem que ficar alerta com os petistas traidores, os queijos do reino, vermelhos por fora e amarelos por dentro. Em Recife tem muitos e pelo Brasil. Frederico Mobley, Gleisi, a luta pelas vacinas. Frederico Mobley, Gleisi, o que é mais importante, PT ou vencer o Bozo? Jaque Carvalho, não vamos dar palco para Ciro para Paris. Chega, para Ciro Paris, desculpa. Luiz Alberto Benevides, Gleisi, nossa presidenta incansável. O núcleo PT Lisboa espera revê-la no pós-pandemia. Da planilha do Breno/TSE, qual dado avalia como mais relevante? Especialista federal, Ciro só vai ser presidente de Liga de Dominó. Marina Santos manda uma contribuição, obrigada. E o Luiz Alberto Benevides, Breno, houve mudança relevante de dados no segundo turno? Creio que seja em comparação ao primeiro, né? E o Luiz Alberto manda mais um. Gleisi Rainha, Jaques Nadinha. Hashtag Lula livre, hashtag 13 beijos. Jaque Carvalho, Sarto só ganhou porque a esquerda não foi para Paris. Saulo Cruz, Gleisi, as novas lideranças que surgiram nas eleições municipais serão convocadas pelo PT para serem candidatas a deputados e deputadas federais? Gustavo de Lucena, pronto, chegou mais um, correu tudo. Gente, que difícil, eu tento segurar aqui, 1000 perdões. Eu acho que eu vou ler de baixo para cima, porque... Ai, que vergonha. Eu não acho. Cara, eu vou de baixo para cima. Vamos lá. Perdoe aí quem mandou há mais tempo. Caio Dias. Força, Gleisi. Obrigado, DCM. Obrigado, Breno. Cláudio Alves. Por que o PT não prioriza a Câmara dos Deputados? Atuca. O erro dos petistas que querem o PT sem o Lula e dos esquerdistas que querem a esquerda sem o PT. Frase extraída do canal Questionamentos, canal petista. Agradeço-se, Gleisi, e fizeram um comentário sobre. Marilena Queiroz, uma das mais eficazes armas para barrar o bolsonarismo é combater o antipetismo, acho. Todo progressista de qualquer partido tem que apostar nisso. André Riston, Gleisi, como fazer os evangélicos pararem de apoiar a direita? Jaque Carvalho, Lula foi julgado por um juiz ladrão. Frederico Mobley, Gleisi, por que o PT é tão incompetente para difundir na mente da população, principalmente mais jovem, os feitos do passado? Por que a comunicação do PT é ruim? E do chat teve uma pergunta sobre as rádios comunitárias, se não seria uma boa maneira de espalhar a palavra. Antônia Félix Souza, Gleisi, sobre a idade e protagonismo político, o que dizer da Erundina nesta eleição? Lula é luz, você me representa. Cassiano San, para Lula e o Brasil serem livres dessa teia maldita de inveja e hipocrisia é rasgar a Constituição diária inventada só para o Lula. Hashtag meu voto é Lula. Luiz Balcar Sá Peixoto Pinheiro mandou uma contribuição. Acho que está acabando, gente. Frederico Mobley, Gleisi, o PT vai liderar o processo de reconstrução da Frente Ampla, podendo não ser cabeça de chapa caso Lula não tenha seus direitos políticos? Márcia Simon, que mandou aquela correção, falando que Mendonça Filho foi ministro da Educação de Temer. Gustavo de Lucena, boa noite, Gleisi. Sinceramente, você confia no STF? Saulo Cruz. Gleisi, as novas lideranças que surgiram nas... Ai, cheguei, é isso aí. Era essa que eu já tinha lido. Municipais serão convocadas para serem deputados federais. E chegou um agora, eu vou ler, do Adelmo Souza. Eu acho que para vencer o neoliberalismo tem que ter um discurso oposto, isso é, socialismo marxista. E Caio Dias, força, Gleisi, obrigado, DCM, obrigado, Breno. Pronto, acho que foram essas. Tá, obrigada, gente. Tem algumas colocações colocadas para o Breno e tem muitas perguntas para a Gleisi. Então, eu pediria que o Breno começasse respondendo. Então, Breno, por favor, algumas perguntas foram diretas a você. Não, ela tem... Joaquim, se eu puder pedir a inversão, porque é o seguinte, eu estou com um compromisso que é às 19h30 que eu tinha marcado. Então, eu de fato vou ter que falar e vou ter que sair. Então, se o Breno me permitir... São muitas questões colocadas para você. E ele depois, competentemente, encerra aí. Pode ser, Breno? Não, claro. Tá ótimo. Então, vamos lá.
Olha, gente, são muitas perguntas aqui, eu não consegui anotar todas, viu, Marília? Anotei algumas aqui, vamos ver se dá para responder. Lula sair do PT, isso não acontece, né? Lula e o PT têm uma caminhada junta histórica, o Lula tem um amor e um carinho pelo partido, é um instrumento de luta da classe trabalhadora, e o que eu acho é que a gente tem que dar uma chacoalhada aí no PT, arrumar muitas coisas, já estamos num processo, mas leva tempo, como eu disse, por tudo que nós sofremos, né? A questão de priorizar e candidaturas de Câmara e de Senado, de chamar as novas lideranças, nós vamos chamar sim, nós vamos priorizar, mas sem abrir mão de fazer a disputa do projeto principal do Brasil, né? Que é a disputa presidencial. Vamos ter projeto para isso, mas queremos aumentar a nossa representação, garantir a nossa representação na Câmara de Vereadores e no Senado da República também, essas novas lideranças vão ser chamadas. O que é mais importante aqui? Combater importante o PT ou a derrota do Bozo? Eu acho que as coisas não são excludentes, né? O PT é um instrumento de luta. Sem ter um instrumento de luta como o PT, você não consegue fazer o combate político. Então, não pode abrir mão do PT ou enfraquecer o PT. Nós queremos que o PT seja fortalecido, cresça, assim como os outros partidos de esquerda, senão nós não temos instrumento da luta para poder enfrentar. E vamos enfrentar o Bolsonaro, sim, apostando nessa construção de uma unidade da esquerda e das forças progressistas. Dá um abraço para o pessoal lá do Núcleo de Lisboa, saudade de vocês. Acho que vai demorar para eu estar aí, mas mando um beijo grande, né? Eu acho que, assim, os dados mais relevantes aí da planilha do Breno são muitas, eu não peguei toda a exposição dele, embora já tenha visto os quadros, né? Eu acho que mostra, mesmo com esse avanço aí do Centrão, mostra que a esquerda tem, sim, condições de fazer a disputa do projeto no Brasil, de ser uma alternativa para o Brasil, com a votação que teve, com a forma em que enfrentou o segundo turno, eu acho que isso é muito importante. Ou seja, a esquerda não está morta, como tentam dizer, não está calada, nós temos um desafio pela frente, né? A questão de comunicação é um desafio, agora, óbvio que nós temos limitação, só as redes sociais não dão conta de a gente enfrentar o que é a força da extrema-direita, da direita, em cima de nós, através dos veículos de comunicação, né? Bolsonaro tem aí SBT, tem Band, tem não sei o quê, a direita liberal tem Globo e todas as suas aliadas, não é fácil a gente fazer isso, e não é fácil passar, né, para as gerações atuais aquilo que o PT fez, mas eu tenho completa compreensão que nós precisamos avançar, não só nas formas, mas também no conteúdo e na forma de falar com as pessoas, principalmente com a juventude. E a questão dos evangélicos também é um desafio, né, porque é uma população que já votou em nós e que agora está sendo direcionada pelo discurso religioso dentro da política, ou seja, Deus foi colocado na disputa política. É muito triste ver isso e nós temos que combater isso por essa perspectiva. Nada de fazer concessão, né, ou aderir à agenda moral que eles querem nos impor, muitas vezes mentirosa e fraudulenta, né? Mas explicar à população que religião e crença é uma coisa, os valores individuais têm que ser respeitados, mas nós estamos numa sociedade democrática que tem que ter o direito de todos se manifestarem, colocarem aquilo que acreditam e também manifestarem suas crenças. Esse é um embate grande que nós temos que fazer. Eu acho que, assim, no geral, Marília, tentei... A questão de confiança do STF, o processo está lá. O que nos resta fazer é pressionar para que o STF decida e marque o julgamento da anulação da sentença do Sérgio Moro contra Lula, isso nós vamos continuar fazendo. Demais, eu queria agradecer muito, viu, Joaquim e Marília, agradecer o Breno aí, saudar o trabalho do Breno que ele fez de levantamento dos dados eleitorais, e a todos que nos acompanharam, carinho, apoio. Valeu, viu, gente? Muito legal aí estar essa tarde com vocês conversando. Tá ótimo. Muito obrigado, presidente Gleisi. Eu comunico agora às 19h30. Só um último comentário. O PT ficou muito unido, e até a própria esquerda, com o Lula livre. E parece que, pelo resgate dos direitos políticos do Lula, não tem tido uma campanha tão intensa como foi do Lula livre. Tinha show, artistas, está certo que agora tem pandemia, mas era muito intenso, e o Lula livre unificou a esquerda e muito o PT. Então, não tem que fazer uma campanha mais forte mesmo para anula STF, efetivamente
mostrar para toda a sociedade a injustiça que é a condenação do Lula e eu diria a interdição do Lula para a vida pública, a vida política? Não, com certeza, Joaquim, não tenho dúvidas disso. Só que a situação anterior, o Lula estava preso, estava num cárcere, as pessoas entendiam melhor o que era. Com a soltura do Lula, houve também um relaxamento, uma parte até da nossa militância, mas também do entendimento mais geral da sociedade, né? Então, quer dizer, o que é falta de direito, prisão, restrição? Está lá preso, né? Materialmente aquilo se configurava, as pessoas viam. Essa questão do julgamento é algo mais subjetivo para o entendimento da maioria das pessoas. Então, todos ficam mais relaxados. Não, Lula está aí, está livre, está solto, né? Temos que lutar. Não vem como que a gravidade disso. Acho que cabe a nós, com certeza, reforçar a campanha, fazermos manifestações e poder avançar para a gente conseguir esse objetivo. Tá certo, presidente. Muito obrigado, então, pela sua presença. Obrigado. Volte mais vezes aqui, que o povo aqui te ama, te adora, todo mundo comentando, e precisa dessas colocações, dessas orientações, que eu vejo muita gente disposta a somar aí no campo progressista, no campo democrático e na luta que vocês travam, tá bom? Obrigado, viu, presidente? Legal, Joaquim. Teve uma perguntinha do chat tão importante, Gleisi, que falaram assim, como o povo pode ajudar na votação do STF, da suspeição do Moro? O que a gente pode fazer hoje? Pessoas comuns, rapidamente. Olha, pressionar o STF, mandar mensagens para o STF, utilizar as redes sociais, quer dizer, mandar mensagens para os gabinetes dos ministros e, claro, das atividades também que nós vamos querer programar agora para esse início de ano, final do ano já está mais difícil, início de ano, para que a gente possa fazer mobilização, tá atento, né, a isso, acho que é muito importante, se puder fazer isso, ajuda muito aí na pressão, né, nas manifestações. Obrigada, viu, Joaquim? Obrigada, Marília, parabéns ao DCM, a gente tem um carinho muito grande pela comunidade do DCM, obrigada para todos que participaram, um beijão, Breno, nos vemos aí em outras. Tchau para você. Tchau, obrigado. Tchau, presidente. Obrigada. Estamos aqui, tivemos